mais de um mês depois do temporal que deixou 233 mortos em Petrópolis, a cidade voltou a ficar alagada, houve deslizamentos e mais mortes. E você vai ver também. Um avião com 132 pessoas a bordo sofre acidente na China. Ucranianos rejeitam o ultimato da Rússia para a rendição de Mariupol e Kiev vive intenso bombardeio. Guerra na Ucrânia já provocou o deslocamento de 10 milhões de pessoas. Na tentativa de diminuir a dependência do petróleo, o governo lança medidas de incentivo ao biometano. Com mais de 4 quilômetros de comprimento, Turquia inaugura a maior ponte suspensa do mundo. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E a cidade de Petrópolis voltou a viver uma tragédia pouco mais de um mês depois do pior desastre natural da história da cidade imperial. Choveu mais de 534 milímetros nas últimas 24 horas, o que provocou a morte de 5 pessoas e pelo menos 3 estão desaparecidas. A secretaria mantém um alerta para novos deslizamentos. As aulas, a vacinação e a circulação de ônibus estão suspensas no município. Das fortes chuvas que voltaram a assolar Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros continuam as buscas por desaparecidos. Segundo a Defesa Civil, foram registradas 126 ocorrências, das quais 107 por escorregamentos. Cerca de 150 militares atuam desde a manhã desta segunda-feira com apoio das unidades especializadas de busca e salvamento e auxílio dos cães farejadores. Os órgãos responsáveis confirmaram que até o momento, ao menos 5 pessoas morreram e outras 4 estão desaparecidas. A população está recebendo suporte da Secretaria de Assistência Social em 13 pontos de apoio abertos para o atendimento. A Prefeitura de Petrópolis retirou ontem 20 carros das ruas que foram arrastados pela correnteza e estavam obstruindo as vias ou as calçadas. Em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio de Janeiro, 2 pessoas também morreram após o volume de chuva alcançar 271 milímetros em 12 horas. A região continua em estágio de atenção por causa dos acumulados de chuva e da previsão de continuidade de chuva forte durante todo o dia e ao alto risco de ocorrência de deslizamentos. E nos destaques internacionais, um avião com 132 pessoas a bordo da China Eastern Airlines sofreu um acidente hoje numa região montanhosa na China. O Boeing 737 sumiu dos radares, faltando 50 minutos para o pouso. O Boeing 737 havia decolado da cidade de Kunming e tinha como destino a metrópole de Guangzhou, mas perdeu contato quando estava sobrevoando a cidade de Wuzhou. A aeronave tinha 132 pessoas a bordo, 109 tripulantes, e a companhia confirmou que houve mortes. A emissora estatal CCTV disse que o acidente ocorreu em uma zona rural e provocou um incêndio na montanha. O presidente chinês Xi Jinping declarou estar comovido e pediu uma investigação imediata para determinar rapidamente a causa da tragédia. Um morador da área contou a um site de notícias que o avião envolvido no acidente estava completamente destruído e que a ação do fogo nas áreas florestais próximas foi devastadora. Nos últimos anos, a China manteve bons padrões de segurança da aviação em um país repleto de aeroportos recém-construídos e coberto por novas companhias aéreas estabelecidas para atender ao crescimento vertiginoso das últimas décadas. O último grande acidente de avião na China foi em agosto de 2010, com um saldo não confirmado de 42 mortos. O acidente mais mortal envolvendo um voo comercial chinês foi com a China Northwest Airlines em 1994, no qual todas as 160 pessoas a bordo morreram. A maioria dos passageiros a bordo do voo MH370 da Malaysia Airlines, que desapareceu em março de 2014 na rota de Kuala Lumpur para Pequim, era da China. E com a nova tragédia agora na China, a Boeing vê sua recuperação ser abalada, voltando aos holofotes. Em 2018 e 2019, 2 de seus jatos 737 MAX caíram na Indonésia e na Etiópia, matando um total de 346 pessoas.
O Boeing 737 MAX deixou de operar em todo o mundo entre março de 2019 a novembro de 2020, depois que um sistema de controle de voo defeituoso fez com que 2 novas aeronaves caíssem. No dia 29 de outubro de 2018, um Boeing 737 MAX 8 da Lion Air, com 2 meses de uso, caiu minutos após decolar do aeroporto de Jakarta, Indonésia, deixando 189 mortos. Enquanto as investigações do desastre com o avião da Lion Air avançavam, no dia 10 de março de 2019, uma nova tragédia. Outro Boeing 737 MAX, dessa vez no voo 302 da Ethiopian Airlines, caiu apenas 6 minutos após a decolagem na Etiópia. Todas as 157 pessoas a bordo morreram. Foram encontrados problemas que afetaram a imagem da fabricante e do Federal Aviation Administration, FAA, órgão regulador da aviação nos Estados Unidos. O prejuízo da Boeing e de dezenas de empresas aéreas superou a marca de 150 bilhões de reais. A linha MAX é a 4ª geração da família Boeing 737, a mais vendida da história da aviação. O preço de tabela de cada avião gira em torno de 120 milhões de dólares. E agora falando sobre a guerra na Ucrânia. Alvos civis são cada vez mais frequentes. A capital Kiev viveu uma madrugada de intensos bombardeios, deixando mortos e feridos. Enquanto isso, o governo ucraniano rejeitou o ultimato da Rússia para a rendição de Mariupol, a cidade mais destruída do país, que vive a crise humanitária mais grave desse conflito. Quase nada resta do novo shopping Retrovile, localizado no noroeste de Kiev e atacado pelas forças militares russas nas primeiras horas desta segunda-feira. Uma câmera de segurança registrou o exato momento do bombardeio, que deixou vários mortos. De acordo com a prefeitura da cidade, 6 imóveis residenciais, 2 escolas e 2 creches nas proximidades do centro comercial também foram atingidos. Metade dos 3,5 milhões de habitantes da capital ucraniana fugiu desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. Diante da intensidade dos ataques, o prefeito decretou um novo toque de recolher na capital ucraniana, que vale desta noite até amanhã de quarta-feira. Enquanto isso, a Ucrânia rejeitou um ultimato russo para entregar a cidade cercada de Mariupol. Cenário de intensos bombardeios desde o início da ofensiva russa em território ucraniano. O prefeito da cidade disse que não haveria nenhuma garantia de que a Rússia cumpriria com o prometido e pediu que a luta continuasse. De acordo com as autoridades locais, quase 1.000 moradores de Mariupol foram removidos à força pelas tropas russas. A vice-primeira-ministra ucraniana disse que a situação dos 300 mil civis que ainda estão na cidade é muito difícil. Mariupol está sitiada há quase 3 semanas. Os russos cortaram o fornecimento de água e energia e já falta comida e remédio. Cerca de 90% dos prédios foram total ou parcialmente destruídos. Hoje foram abertos 8 corredores humanitários na Ucrânia, mas nenhum deles leva a Mariupol. Os combates nas ruas já chegaram no centro da cidade, o que impede o resgate de sobreviventes atingidos por bombas e mísseis. Mariupol é crucial na estratégia de guerra de Vladimir Putin. Se a cidade cair, criaria um corredor controlado pela Rússia entre a península da Crimeia e as regiões de Luhansk e Donetsk, no leste, que são controladas por separatistas pró-Moscou. O presidente Volodymyr Zelensky fez um pronunciamento de manhã. Disse que 115 crianças ucranianas já morreram e novamente fez um apelo para a entrada da Ucrânia para a União Europeia o mais rápido possível. Os ministros do exterior europeu discutem novas sanções contra a Rússia e não descartam um embargo à importação do petróleo russo. E olha só, 10 milhões de pessoas, mais de 1/4 da população da Ucrânia, tiveram que deixar suas casas devido à guerra devastadora da Rússia. Esse número representa os deslocados internamente e refugiados no exterior.
Cerca de 90% dos que fugiram são mulheres e crianças. Os dados foram divulgados pela ONU. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados informou que 3.389.000 ucranianos deixaram o país desde o início da invasão. O Unicef, a Agência das Nações Unidas para as Crianças, declarou que mais de 1,5 milhão de crianças estão entre os que fugiram para o exterior. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reiterou em uma entrevista à rede CNN que está pronto para negociar com seu colega russo, Vladimir Putin, enfatizando que sem negociações não será possível acabar com a guerra. Nos últimos dias, Zelensky multiplicou seus contatos por videoconferência com parlamentos estrangeiros para fortalecer o apoio à Ucrânia diante da invasão russa. Neste domingo, ele falou aos membros do Knesset, o parlamento israelense. Também neste domingo, o embaixador da China nos Estados Unidos, Qin Gang, disse que seu país não enviou armas à Rússia para uso na Ucrânia, mas se recusou a descartar definitivamente a possibilidade de que Pequim o faça num futuro próximo. E ainda falando sobre o assunto, os serviços de segurança russos exigiram nesta segunda-feira a proibição imediata das redes sociais americanas Facebook e Instagram no primeiro dia de um processo por extremismo em um contexto de repressão forçada desde o início da invasão na Ucrânia. O aplicativo de mensagens WhatsApp, que pertence à Meta, empresa matriz das redes sociais, não foi afetado pela medida. A medida responde a uma decisão da matriz do Facebook e do Instagram de relaxar as regras sobre mensagens violentas contra o exército. A Procuradoria-Geral considera que a Meta justifica ações terroristas e quer incitar o ódio e a animosidade contra os russos. Desde o início da invasão da Ucrânia, o governo russo reforçou o controle sobre a informação difundida na internet, um dos últimos espaços de livre expressão no país. E veja a seguir, na tentativa de diminuir a dependência do petróleo, o governo lança medidas de incentivo ao biometano. E ainda, com mais de 4 quilômetros de comprimento, Turquia inaugura a maior ponte suspensa do mundo. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos. E o presidente Jair Bolsonaro participou hoje do lançamento de medidas de incentivo à produção e ao uso sustentável do biometano. O combustível renovável é obtido pela purificação do biogás e pode substituir o gás natural, o diesel e a gasolina. Antes da cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro dirigiu um trator movido a biometano até o Palácio do Planalto. Ele levou aproximadamente 10 minutos para fazer o trajeto de cerca de 4 quilômetros entre a residência oficial e o Planalto. O ministro de Meio Ambiente, Joaquim Leite, assinou portaria que cria o Programa Nacional de Redução de Emissões de Metano, o Metano Zero, que representará avanços na geração e no aproveitamento de biometano a partir de resíduos urbanos e rurais. O Programa Metano Zero trata o lixo da cidade, o lixo do campo, são resíduos de aves, suínos, cana-de-açúcar, laticínio e aterros sanitários. Tudo isso para se transformar, para gerar o biogás, que gera energia, o biometano, que gera o combustível, agora em veículos pesados. Também foi assinada uma portaria que inclui investimentos em biometano no regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura. A portaria isentará novos projetos da cobrança de PIS/COFINS para a aquisição de máquinas, materiais de construção e equipamentos. O governo federal afirmou que a medida vai contribuir para a construção de novas plantas de produção do biocombustível, ampliando a oferta e sendo positiva para a sustentabilidade energética e ambiental, com impacto na redução de emissões de gases de efeito estufa. O total de investimento previsto é superior a 7 bilhões de reais, com geração de pelo menos 6.500 empregos na construção e operação das novas unidades. A ideia é construir 25 novas plantas em 6 estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
A balança comercial brasileira acumula um superávit de mais de 6 bilhões de dólares em março. Até a terceira semana do mês, informou a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia em boletim divulgado nesta segunda-feira. É resultado de 18 bilhões e 77 dólares em exportações e 12 bilhões e 59 dólares em importações. A média diária da balança mensal está positiva, em 475 milhões de dólares, ou 68,90% acima de março de 2021. A média diária de exportações no mês é 36,50% superior à de março de 2021. Ainda em relação a um ano atrás, houve crescimento de 41,50% em agropecuária, que somou 5 bilhões. Avanço de 19,70% em indústria extrativa, que chegou a 4 bilhões e 59 dólares. E, por fim, expansão de 44,10% em indústrias de transformação, que alcançou 9 bilhões e 12 dólares. A média diária de desembarques é 24,70% superior ao mesmo mês de 2021, informa a Secretaria de Comércio Exterior, SECEX. Na comparação, houve alta de 6,70% em agropecuária, somando quase 270 milhões de dólares. De 72,50% em indústria extrativa, que ficou perto de 940 milhões de dólares, e de 24,30% em indústria de transformação, que correspondeu a 11 bilhões e 35 dólares. E o setor de construção civil registrou desempenho favorável em fevereiro. Apesar da queda na atividade e no emprego, aponta a Confederação Nacional da Indústria, CNI. De acordo com a sondagem Indústria da Construção divulgada nesta segunda-feira, o desempenho no mês ficou em 48,2 pontos abaixo da linha divisória dos 50 pontos. Ainda assim, foi o melhor fevereiro em 10 anos. No mesmo período de 2012, o indicador ficou em 49,4 pontos. O índice do número de empregados ficou em 49,2 pontos. Assim como no nível de atividade, a pontuação é a maior para o mês desde 2012, quando registrou 50,8 pontos. Além disso, o índice de intenção de investimento da indústria da construção subiu 1 ponto para 49,6 pontos. O valor registrado é o maior desde 2014 para o mês. O índice de confiança do empresário da indústria de construção caiu 1,3 ponto para 55,3 pontos no início deste ano. Por estar acima da linha divisória de 50 pontos, a pontuação indica que os empresários da construção estão confiantes. O indicador de novos empreendimentos e serviços recuou 1,8 ponto para 54,8 pontos. Já o índice de expectativa do número de empregados registrou queda de 0,9 pontos para 55 pontos, após 5 meses consecutivos de expansão. A sondagem da CNI foi feita com 395 empresas, sendo 143 de pequeno, 172 de médio e 80 de grande portes, entre 13 e 11 de março deste ano. E nesta segunda-feira, a moeda brasileira teve o melhor desempenho global diante do patamar elevado dos juros domésticos e da disparada dos preços das matérias-primas. Foi a primeira vez que o dólar fechou abaixo de R$ 5,00 desde 30 de junho do ano passado. O dólar fechou hoje em queda de 1,43%, cotado a R$ 4,94. E o mercado financeiro aumentou pela 10ª vez consecutiva a previsão de inflação para este ano, de acordo com o boletim semanal Focus do Banco Central. A projeção divulgada hoje indica que o IPCA deve fechar este ano em 6,59%, antes 6,45% previsto. O PIB também registrou alta de 0,49% para 0,50%.
A taxa básica de juros, a Selic, deve ficar em 13% ante os 12,75% ao ano da semana passada. Quanto ao câmbio, a expectativa do mercado para a cotação do dólar em 2022 ficou em 5,30, a mesma da semana passada. E em 3 anos, a cesta básica ficou quase 50% mais cara. É isso mesmo, e o aumento do grupo de alimentos essenciais para o brasileiro foi o dobro da inflação acumulada e da reposição do salário mínimo. O custo da cesta básica aumentou 48,3% em 3 anos. O grupo de alimentos essenciais para a vida dos brasileiros passou de R$ 482,40 em fevereiro de 2019 para R$ 715,65 no mesmo mês de 2022. A alta é o dobro da inflação acumulada no período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O valor se refere à cesta básica de São Paulo, a mais cara do país, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, do DIEESE. O levantamento da cesta básica analisou os preços em 17 capitais, todos os meses. Entre os produtos que mais subiram nos últimos 3 anos, soja, café, açúcar e carne, que têm os preços mais pressionados por causa da cotação internacional. Um dos exemplos de forte alta foi o preço do óleo de soja, que passou de R$ 3,48 para R$ 8,82. O pacote de 600 gramas de café custava R$ 11,50 em 2019 e agora custa R$ 21,65. O quilo da carne bovina foi de R$ 25 para R$ 44,27. E antes de encerrar, olha só, a Turquia inaugurou a maior ponte suspensa do mundo. Construída sobre o Estreito de Dardanelos, a fronteira natural entre a Europa e a Ásia. A obra custou cerca de 14 bilhões de dólares. Acompanhe. A Ponte Çanakkale 1915, com 4,6 quilômetros de comprimento e distância entre os pilares de 2 quilômetros, é a primeira a atravessar este braço de mar de cerca de 60 quilômetros que liga o Mar Egeu ao Mar de Mármara. A obra, com um custo total equivalente a mais de 13 bilhões de dólares, junta-se a outras 3 pontes de Istambul que ligam os 2 continentes. A inauguração ocorre no dia do aniversário da vitória naval das forças otomanas em 1915 contra os aliados na Batalha de Dardanelos, também conhecida como Batalha de Galípolo. O presidente Recep Tayyip Erdogan afirmou no discurso inaugural que a ponte é uma maneira de manter viva a memória dos mártires de Çanakkale. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você.